Estou aqui estudando, desenvolvendo algumas coisas com o meu tarô mais recente, que é esse aqui no caso, o famosinho Videntes da Luz, né? Ficou Videntes da Luz no Brasil. E eu agora estou conhecendo esse deck e já estou assim me sentindo privilegiada por viver no mesmo tempo que esse deck, porque ele é muito especial e eu acho que 9 entre 10 pessoas que tiveram contato com ele vão concordar com isso. Mas enfim, eu fiquei com vontade de vir falar uma coisa, que é a diferença entre você ler para você e um bom oraculista ler para você. São mundos diferentes, benefícios diferentes, experiências diferentes, que eu acho que se complementam lindamente e podem muito, devem, na minha opinião, andar juntas. Que é o seguinte, quando você lê para você, você tem lá na sua casa o seu tarô, os seus tarôs, e você vai ter, se tudo estiver correndo bem, um relacionamento diário com aquele oráculo, com aquelas cartas, com aquelas informações. Você vai passar por esses portais, né? Por esses 78 portais, por alguns desses 78 portais, em bases diárias. Então você vê uma progressão ali. Se você tem o hábito de fazer tiragens diárias para você mesmo, que é aquela tiragem que você tira uma carta por dia ou à noite, no final do dia, como você preferir, no meio do dia, enfim, como funcionar para você. E aquela é a sua carta do dia. Tem gente que tem a carta da semana, tem gente que tem a carta do mês, a carta da estação, a carta do ano, né? Enfim. Então você vai ter pelo menos uma prática ali de uma carta por dia se você é uma pessoa que funciona bem nesse formato e se relaciona desse jeito com o seu tarô. E aí você tem ali, vamos imaginar que você tirou a sua carta do dia e aí você deixa ela lá na sua mesa, no seu altar, carrega ela na sua bolsa com você, deixa ela no móvel da sua cozinha, no computador do seu escritório, não sei. E aí você tá o dia todo, vou pegar essa aqui bem expressiva, e aí você tá o dia todo entrando em contato com essa informação visual e com aquilo que você sabe sobre essa carta. Então essa carta, o que ela vai fazer? Ela vai ficar o dia todo te mandando mensagens ao seu inconsciente, mensagens simbólicas, mensagens imagéticas. Pode ser que você não tenha feito pergunta nenhuma, você só se concentrou e pediu pro tarô qual é a sua carta do dia. E ele te deu uma carta. E aí você vai ficar o dia todo entrando em contato com essa informação visual, com essa informação simbólica, com essa emoção sensorial, porque não, né? No meu caso tem muito isso, com essa informação emocional. Isso vai ficar ali o dia todo. Vai ficar o dia todo. Já me aconteceu assim, de eu fotografar a carta que eu tirei do dia e sair e levar ela no celular. E aí quando eu tava no lugar qualquer que eu tinha ido, eu olhar aquela carta e ficar ali mais um pouco, extraindo outras camadas de informação daquela carta que eu tirei. Ok. O que acontece? Sem você perceber, aquela informação imagética, simbólica, ela tá mandando informação para o seu inconsciente, como tinha dito, e ela vai acabar, de um jeito assim muito sutil, muito indireto, direcionando a sua ação, o seu comportamento, a sua postura, sem dizer uma palavra. De repente você se propôs a não extrair nenhum significado oracular dessa carta naquele dia e só se conectar com a imagem e com o que a imagem dela diz para você. Ela tá ali, pingando, 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 pingando informação, simbolismo, esse idioma imagético no seu inconsciente, e aí, sem que você se dê conta, no dia seguinte você vai lá e faz uma ação, faz um movimento, fala alguma coisa, muda, transforma alguma coisa sutil no seu dia, na sua vida, tem um comportamento, uma postura X baseado nessa informação aqui que você ficou o dia todo, uma única carta, você ficou o dia todo convivendo com ela. Isso durante a semana, ou alguns dias da semana, se você não fizer a semana toda, ou alguns dias do mês, se você não fizer direto, quando você fizer, isso vai acontecer com você. E aí você vai aprofundando. Você tirou essa carta hoje e você tirou algumas conclusões a respeito dela hoje.
amanhã, depois de amanhã, semana que vem, acontece alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia, e você fala, nossa, isso aqui que eu vivi agora, isso aqui que eu senti, isso aqui que passou por mim nesse momento, tem tudo a ver com aquela carta, com aquela imagem, com aquela informação, com aquela energia que me chegou. Então, assim, essa carta que você entrou em contato com ela hoje, ela vai ficar um tempo se comunicando com você, e o único filtro do que ela tem a dizer para você é a sua intuição. Então, o relacionamento ele é mais direto, ele é mais pessoal, e ao mesmo tempo ele é mais sujeito a erro muitas vezes, né? Porque a gente tem uma camada de envolvimento emocional muitas vezes que vai direcionar a nossa percepção e as nossas escolhas. Então, prós e contras aqui. Enquanto que quando você tem um bom oraculista lendo para você, e ele vai fazer uma leitura X, usar o método X para ler para você, você tem como se fosse um snapshot, uma polaroid do momento. Se você fizesse essa mesma leitura na semana que vem, provavelmente a leitura seria outra, porque a configuração energética ao seu redor ela já vai estar possivelmente diferente. Então você tem aquele snapshot, né, aquela polaroid ali do agora, do momento. Aquilo vai trazer uma informação muito mais completa, muito mais abrangente, tem muito mais camadas. Você está se conectando através de um outro oráculo com o tarô, né? Ou seja, através de uma pessoa lendo para você, o oráculo somos nós, o tarô é a ferramenta, é o instrumento, né? Então, aquele oráculo daquela pessoa que leu para você vai te trazer determinadas camadas de informação. E aí você tem essa polaroid, essa digital visual daquele momento, em muitas camadas. Quanto mais aprofundada for a leitura, mais camadas você vai ter ali. E aquilo vai te impactar de um jeito mais intenso, mais imediato e mais abrangente. Aí você vai ter uma experiência terapêutica, uma experiência emocional, sensorial, relacional, oracular, X, muito mais recheada, digamos assim. Então também aí prós e contras, porque aí esse é o snapshot só daquele momento, né? Na semana seguinte, no dia seguinte, se você quiser dar um acompanhamento com aquilo, e você precisar de uma outra pessoa para fazer isso para você, você só vai ter acesso a isso se você tiver contratando outra leitura, por exemplo, né? Então também aí prós e contras, porque você não vai sustentar o relacionamento seu com as cartas. Porém, você tem todo um trabalho terapêutico sendo feito ali daquele momento específico. E no tarô, quando você se relaciona diretamente com ele, você tem toda uma comunicação que vai se estabelecendo no conta-gotas, o que também é maravilhoso e super revelador, com o passar dos dias e com o passar do tempo. Por isso que eu disse que são duas práticas complementares, que falam muito uma com a outra, que alimentam muito uma a outra, e as duas são maravilhosas, mas são sim experiências bastante diferentes. A meu ver, uma não substitui a outra, e as duas podem ser riquíssimas.